Doutora, e falando a respeito de perdas auditivas, todo mundo vai ter perda auditiva? A gente começa quando? Então, essa queixa da perda auditiva decorrente do envelhecimento, que a gente chama de presbiacusia, ela tem um fator genético muito importante, né? Então, a gente vê alguns pacientes com 80 anos que escutam muito bem, outros pacientes com 60 que já não escutam assim tão bem. Além do fator genético, a gente tem os fatores ambientais. Um paciente que tem diabetes, hipertensão, que fuma, que tem colesterol alto, isso tudo compromete ali o funcionamento do ouvido e vai acelerar essa perda auditiva no envelhecimento, né? A gente tem ainda aqueles pacientes que já têm uma perda que não é decorrente do envelhecimento. Então, paciente que foi exposto ao barulho a vida inteira, né? Trabalhou com máquina, obra, não usava aparelho de proteção, antigamente o pessoal não usava, e aí ele já tinha uma perda decorrente da perda da exposição a ruído, chega lá no envelhecimento, tem uma perda decorrente do envelhecimento, aquilo ali se soma, né? Vai atrapalhando muito. Então, isso é individual. Geralmente, a partir de 60 anos, o paciente ele começa a ter um pouco de desconforto no sentido, eu escuto, mas não entendo. Fala gato, não sei se é gato, rato, pato, mato. E aí, ou começa uma cheirinha no ouvido, um zumbidozinho, e aí isso começa a incomodar. E a gente vai estar ali investigando. E já adianto que quanto mais cedo a gente faz essa colocação, por exemplo, da prótese auditiva, que é o aparelho de audição que muitos pacientes têm pavor na hora que a gente fala assim, meu Deus, não quero de jeito nenhum usar o aparelho. Quanto mais precoce a gente coloca, mais fácil essa nossa adaptação, né? Então pensa que a gente escuta, mas o ouvido ele transmite para o nosso cérebro. Se a gente fica uma grande parte de nossa vida, aí, vários anos, sem esse funcionamento dessa região do cérebro, a gente vai perdendo essa função. E quando a gente for reabilitar lá na frente, com 80, 90 anos, a gente já não consegue mais ter uma resposta tão boa. Então, a perda auditiva, quando você já tem uma perda, já tem indicação. Para esses casos, é lógico, né? Tem um tanto de tipo de perda auditiva. Para esses casos que tem uma perda decorrente, por exemplo, do envelhecimento, e que traz algum desconforto ali para o paciente, tem o benefício de usar, com certeza, ele vai ter uma adaptação melhor. A gente sabe que a audição é fundamental para o nosso convívio, né? O paciente que não escuta, o idoso que tem dificuldade de ouvir, ele não quer ir no churrasco da família. Ele se senta ali no cantinho e tá uma chiadeira, o pessoal barulhando, televisão ligada, som ligado, pergunta, e aí o pessoal fica com falta de paciência de responder. E por fim ele para de ficar perguntando. Ele vai ficando excluído ali. E por fim ele não quer nem mais ir. Então a audição é fundamental para a nossa socialização. Fora esse estímulo que a gente está dando para o nosso cérebro. Pensa que a gente tem uma função que ela não está sendo usada e nosso cérebro vai ficando sem usar essa região, né? E isso também a longo prazo vai trazer outros problemas demenciais, por exemplo.